Sushomimus, cujo nome significa imitação de crocodilo, foi um dinossauro terópode da família dos espinossaurídeos que viveu no que hoje é o Níger, na África do Norte, entre 112 milhões de anos atrás, no período Aptiano até o início do Albiano. A espécie foi descrita e nomeada em 1998 pelo paleontólogo Paul Sereno e sua equipe, com base em um esqueleto parcial encontrado na formação El Ras. O formato longo e estreito de seu crânio, semelhante ao de um crocodilo, inspirou o nome do gênero, enquanto o nome específico, Sushomimus tenerensis, faz referência à região onde seus primeiros fósseis foram descobertos, o deserto de Teneré. O crânio do Sushomimus é estreito e ficava sobre um pescoço curvado em S, e seus membros anteriores eram robustos, com grandes garras em cada dedo. Ao longo da região dorsal, possuía uma vela baixa, mais discreta do que a do Spinosaurus, formada pelas espinhas da sua coluna vertebral. Assim como outros espinossaurídeos, é provável que sua dieta fosse composta principalmente por peixes, enguias, raias e outras presas menores. Alguns paleontólogos sugerem que Sushomimus poderia ser uma espécie africana do espinossaurídeo europeu, Baryonyx, chamado Baryonyx tenerensis. Há também a possibilidade de que Sushomimus seja um sinônimo júnior do espinossaurídeo Cristatosaurus laparenti, embora este último seja conhecido apenas por fósseis fragmentados. Sushomimus habitava um ambiente fluvial com vastas planícies aluviais, convivendo com uma grande variedade de dinossauros, além de pterossauros, crocodilomorfos, peixes ósseos, tartarugas e bivalves. Em 1997, o paleontólogo Paul Sereno e sua equipe descobriram em Gadoufauá, no Níger, fósseis representando cerca de 2/3 de um grande esqueleto de dinossauro terópode. A primeira descoberta importante foi uma enorme garra de polegar, encontrada em 4 de dezembro de 1997 por David Varricchio. Em 1998, Sereno e sua equipe nomearam e descreveram a espécie tipo Sushomimus tenerensis. O esqueleto de Sushomimus foi encontrado na formação El Ras, dentro dos leitos Tegama, onde o holótipo MNN-GDF500, um esqueleto parcial, foi descoberto. Este fóssil não inclui o crânio, mas possui 3 costelas do pescoço, fragmentos de 14 vértebras dorsais, 10 costelas dorsais, gastralha, costelas abdominais, pedaços de 3 vértebras sacrais, partes de 12 vértebras caudais, chevrons, ossos da parte inferior da cauda, uma escápula, omoplata, um coracoide, um membro anterior parcial, a maior parte da pelve e fragmentos de um membro posterior. A coluna vertebral estava em grande parte articulada, enquanto os demais ossos estavam desarticulados. Algumas partes dos fósseis estavam expostas na superfície do deserto e sofreram danos causados pela erosão. Além do holótipo, diversos outros fósseis foram considerados parátipos, MNN-GDF 501 a 508, que incluem um focinho, a parte traseira do crânio, 3 dentários, ossos da mandíbula inferior que sustentam os dentes, uma vértebra cervical, uma vértebra dorsal posterior e várias outras vértebras. MNN-GDF 510 a 511 contém 2 vértebras caudais. Todos esses fósseis estão armazenados na coleção paleontológica do Musée National du Niger. A descrição inicial da espécie foi preliminar, e em 2007, a fúrcula, osso da sorte, descoberta em 2000 durante uma expedição, foi descrita com mais detalhes. Sushomimus tenerensis pode ser considerado um sinônimo júnior de outro espinossaurídeo da formação El Ras, Cristatosaurus laparenti, que foi nomeado no mesmo ano com base em fragmentos de mandíbula e vértebras. Os elementos cranianos de Sushomimus foram considerados pelos paleontólogos britânicos Alan Charig e Angela Milne como indistinguíveis dos de Baryonyx walkeri, do estágio Barremiano da Inglaterra. Ao descrever Sushomimus tenerensis em 1997, Sereno e seus colegas concordaram com essa avaliação, concluindo que Cristatosaurus era um nomen dubium. Em 2002, o paleontólogo alemão Hans-Dieter Suess
e sua equipe chegaram à conclusão de que Suchomimus e Cristatosaurus eram a mesma espécie. Apesar de Cristatosaurus ter sido nomeado antes, eles sugeriram que ambos representavam uma segunda espécie de Baryonyx, a qual chamaram Baryonyx tenerensis. Em 2003, o paleontólogo alemão Oliver Hauhut também compartilhou essa visão. Em 2004, Hutt e Newberry apoiaram essa ideia, baseando-se em uma grande vértebra de terópode da ilha de White, a qual atribuíram a um animal intimamente relacionado a Baryonyx e Suchomimus. Contudo, estudos mais recentes mantiveram Baryonyx e Suchomimus como gêneros distintos, enquanto Cristatosaurus foi considerado um nomen dubium ou possivelmente diferente de ambos. Em um estudo revisado em 2017, o paleontólogo Carlos Roberto A. Candeiro e sua equipe argumentaram que esse debate era mais uma questão semântica do que científica, já que é amplamente aceito que Baryonyx walkeri e Suchomimus tenerensis são espécies distintas, embora relacionadas. Em 2021, Barker e seus colegas descobriram que Suchomimus está mais intimamente relacionado aos gêneros britânicos Rhiparovenator e Ceratossuchops do que a Baryonyx. Como o holótipo é um jovem, se ele estivesse na fase adulta, o Suchomimus teria medido 12,4 metros de comprimento, 3,2 metros de altura e um peso de 4,2 a 5,4 toneladas. Mas há outra estimativa para esse espécime quando adulto, tendo de 11,4 a 11,68 metros de comprimento, 3 metros de altura, e o peso seria entre 4 a 5 toneladas. Mas o espécime tipo de Suchomimus, cuja idade não é determinada com precisão, mas acredita-se que se trata de um indivíduo jovem que podia ter entre 9,5 e 11 metros de comprimento, 2,45 a 2,84 metros de altura e pesava de 2,5 a 3,8 toneladas. Terren e Henderson sugeriram que um Suchomimus com 10,3 metros de comprimento, 2,66 metros de altura e poderia pesar mais de 5,3 toneladas, baseando-se na relação entre o comprimento do crânio e o do corpo. No entanto, eles observaram que a estimativa do tamanho dos espinosaurídeos, incluindo Suchomimus e Baryonyx, poderia ter sido superestimada. O holótipo de Suchomimus era significativamente maior que o de Baryonyx, mas a idade de ambos os espécimes não é conhecida. Ao contrário de muitos grandes dinossauros terópodes, Suchomimus possuía um crânio com características semelhantes ao de um crocodilo, apresentando um focinho longo e baixo e mandíbulas estreitas. Isso foi resultado da projeção para frente das pré-maxilas, ossos localizados na parte frontal do focinho, e do ramo posterior das maxilas, o principal osso da mandíbula superior. As pré-maxilas tinham um ramo ascendente que separava as maxilas das narinas externas, narinas ósseas. A mandíbula possuía cerca de 122 dentes cônicos, afiados, mas não excessivamente, e ligeiramente curvados para trás, com serrilhas finas e esmalte rugoso. A extremidade do focinho era mais larga lateralmente e possuía uma roseta terminal com dentes mais longos, com 7 de cada lado na pré-maxila e aproximadamente o mesmo número na parte correspondente da mandíbula inferior. Mais atrás, havia pelo menos 22 dentes por lado no maxilar superior, enquanto o maxilar inferior continha 32 dentes no osso dentário. A mandíbula superior apresentava uma dobra proeminente logo após a roseta, projetando-se para baixo. Essa parte da maxila, com a curvatura convexa, continha os dentes mais longos de todo o crânio. As prateleiras ósseas internas das maxilas se estendiam ao longo da linha média do crânio, formando um palato secundário fechado que reforçava o focinho e direcionava as narinas internas e o complexo palatino, que inclui os ossos pterigoide, palatino e ectopterigoide, para a parte posterior do crânio. Ao contrário da maioria dos terópodes, as narinas estavam localizadas mais para trás no crânio, atrás dos dentes pré-maxilares. As narinas externas eram longas, estreitas e dispostas horizontalmente, da mesma forma que as fenestras antorbitais maiores, que eram pares de aberturas ósseas à frente dos olhos. A parte posterior do crânio é pouco conhecida. Os maxilares inferiores eram alongados e estreitos,
formando uma estrutura rígida à medida que seus dentários se encontravam na linha média, proporcionando resistência à mandíbula contra forças de torção. O pescoço de Suchomimus era relativamente curto, porém musculoso, evidenciado pelas fortes epipófises, processos ósseos onde os músculos do pescoço se fixavam. O animal possuía cerca de 16 vértebras dorsais. Ele exibia espinhas neurais significativamente alongadas, que se estendiam em forma de lâmina nas vértebras e se projetavam ao longo das costas. As espinhas das 5 vértebras sacrais eram as mais longas, e esse alongamento continuava até o meio da cauda. Essas espinhas provavelmente sustentavam uma crista baixa ou uma vela de pele, mais alta sobre os quadris e mais baixa em relação à vela de Spinosaurus, que atingia sua maior altura nas vértebras dorsais. Essa característica era mais discreta em Baryonyx. A fúrcula, com formato em V, indicava um tronco alto e estreito. A escápula possuía um acrômio retangular, local onde a clavícula se fixava. O húmero, osso do braço, era forte, com tamanho semelhante ao de outros terópodes não espinosaurídeos, como Megalosaurus e Torvosaurus. A musculatura do braço sustentava garras poderosas, sendo a do primeiro dígito, ou polegar, a maior, com 19 centímetros. Apenas o terceiro metacarpo, osso longo da mão, é conhecido, e ele apresentava uma forma robusta. Na pelve, o ilho, osso principal do quadril, era alto. O pubis, osso púbico, possuía uma superfície frontal mais larga do que a lateral, e sua extremidade inferior voltada para frente era achatada e retangular, com um breve flange ao longo da linha média, o que o diferenciava do formato de bota expandida encontrado em outros terópodes. O isquio, osso inferior e posterior do quadril, possuía um flange obturador baixo. O fêmur era reto e robusto. Com 1,07 m no holótipo, seu trocânter menor era semelhante a uma placa. No tornozelo, o astrágalo possuía um processo ascendente mais alto do que o de Allosaurus. Os paleontólogos identificaram várias autapomorfias, características únicas e derivadas, em Suchomimus para diferenciá-lo de outros terópodes, como os espinhos neurais dorsais posteriores, sacrais e caudais expandidos, os cantos superiores robustos do húmero e a saliência acima do côndilo do húmero que fazia contato com o rádio em forma de gancho. Sereno e seus colaboradores atribuíram Suchomimus à família dos espinosaurídeos, criando 2 subfamílias dentro desse grupo: Baryonychinae, que inclui todos os espinosaurídeos mais próximos de Baryonyx, e Spinosaurinae, que abrange todos os espinosaurídeos mais próximos de Spinosaurus. Suchomimus foi classificado como membro da subfamília Baryonychinae. Embora Suchomimus fosse distinto devido à sua vela aparentemente mais alta, ele era muito semelhante ao espinosaurídeo Baryonyx, do estágio Barremiano da Inglaterra, compartilhando várias características, como o tamanho reduzido, o aumento da quantidade de dentes atrás da ponta do focinho na mandíbula, os membros anteriores fortes, uma enorme garra em forma de falcão no polegar e as vértebras dorsais dianteiras fortemente quilhadas. Os espinosaurídeos se distinguem por dentes retos, não serrilhados e mais espaçados, além do pequeno tamanho de seus primeiros dentes pré-maxilares. Sereno e seus colaboradores sugeriram que as narinas mais retraídas de Irritator e a vela alta de Spinosaurus também poderiam ser características exclusivas dos espinosaurídeos, embora mais dados de outros táxons sejam necessários para confirmar essa ideia. Assim como Suchomimus, a primeira descoberta de Baryonyx foi uma garra. Em 1998, Sereno e sua equipe analisaram a distribuição de 45 características para gerar um cladograma, o qual mostrou que Suchomimus e Baryonyx eram espécies distintas, mas intimamente relacionadas. Posteriormente, em 2021, Barker e seus colegas propuseram uma nova tribo dentro de Baryonychinae, Ceratossuchopsini, um clado que inclui Ceratossuchops, Rhiparovenator e Suchomimus. Os espinosaurídeos parecem ter se diversificado desde o Barremiano até o Cenomaniano, no período Cretáceo, entre aproximadamente 130 e 95 milhões de anos atrás, embora os fósseis mais antigos conhecidos dessa família remetam ao Jurássico Médio.
Esses dinossauros compartilhavam várias características, como crânios alongados e estreitos, semelhantes aos dos crocodilos, dentes subcirculares, com serrilhas finas ou até sem serrilhas, uma roseta terminal no focinho e um palato secundário que proporcionava maior resistência à torção. As adaptações cranianas dos espinossaurídeos convergiram com as dos crocodilianos. Os primeiros membros desses últimos tinham crânios semelhantes aos dos terópodes típicos, mas com o tempo desenvolveram focinhos alongados, dentes cônicos e palatos secundários. Essas mudanças podem ter sido uma adaptação ao consumo de peixes, substituindo as presas terrestres. Os espinossaurídeos da subfamília Baryonychinae não parecem ter desenvolvido adaptações aquáticas no esqueleto pós-craniano. Em 1998, Sereno e seus colegas sugeriram que a grande garra do polegar e os membros anteriores robustos dos espinossaurídeos evoluíram no Jurássico Médio, antes das adaptações alimentares associadas ao consumo de peixes, uma vez que essas características também são compartilhadas com seus parentes, os megalosaurídeos. Eles também indicaram que os espinossauríneos e baryonychíneos se separaram antes do Barremiano, no Cretáceo Inferior. Várias teorias foram levantadas sobre a biogeografia dos espinossaurídeos. Como Suchomimus era mais próximo de Baryonyx, da Europa, do que de Spinosaurus, embora esse último também tenha habitado a África, a distribuição desses dinossauros não pode ser explicada como vicariância devido à separação dos continentes. Sereno e seus colaboradores sugeriram que os espinossaurídeos inicialmente estavam distribuídos pelo supercontinente Pangeia, mas se dividiram com a formação do Mar de Tétis. Os espinossauríneos teriam evoluído no sul, África e América do Sul no Gondwana, enquanto os baryonychíneos se desenvolveram no norte, Europa na Laurásia, com o Suchomimus sendo o resultado de um evento de dispersão norte-sul. Buffetaut e o paleontólogo tunisiano Mohamed Ouaja, em 2002, propuseram que os baryonychíneos poderiam ser os ancestrais dos espinossauríneos, que eventualmente substituíram seus predecessores na África. Milner sugeriu em 2003 que os espinossaurídeos surgiram na Laurásia durante o Jurássico e se dispersaram para Gondwana, através da ponte terrestre ibérica, onde se diversificaram. Em 2007, Buffetaut destacou que estudos paleogeográficos demonstraram que a Península Ibérica estava próxima ao norte da África no Cretáceo Inferior, o que reforçou a ideia de Milner de que a região ibérica serviu como um pulo entre a Europa e a África, com base na presença de baryonychíneos na Península Ibérica. A direção exata da dispersão entre a Europa e a África ainda é incerta, e as descobertas de espinossaurídeos na Ásia e possivelmente na Austrália indicam que essa dispersão pode ter sido mais complexa. Os achados de Barker e seus colegas, em 2021, estão alinhados com as ideias de Milner, sugerindo que os espinossaurídeos surgiram na Europa e migraram para a África em pelo menos 2 ocasiões. Em 1986, Charig e Milner sugeriram que o Baryonyx, intimamente relacionado ao Suchomimus, tinha uma dieta piscívora, baseada em peixes. Essa hipótese foi confirmada em 1997, com a descoberta de escamas de peixe parcialmente digeridas no holótipo de Baryonyx. Em 1998, Sereno e seus colegas propuseram que o Suchomimus também tinha uma alimentação similar, baseada em peixes, devido ao formato de suas mandíbulas alongadas, a roseta terminal em forma de colher e dentes longos, semelhantes aos de crocodilos piscívoros. O paleontólogo Thomas Holtz observou que os dentes dos espinossaurídeos eram adaptados para agarrar, ao invés de cortar, o que justificava a presença de serrilhas menos desenvolvidas em comparação com outros terópodes, onde essas serrilhas eram mais evidentes. O palato secundário de Suchomimus teria fortalecido o céu da boca, permitindo-lhe resistir melhor às forças de torção das presas. No entanto, o resto do corpo do Suchomimus não parecia ser particularmente adaptado à vida aquática. A descoberta do Suchomimus revelou que os crânios dos espinossaurídeos eram mais rasos, alongados e estreitos do que se imaginava anteriormente. O uso dos membros anteriores robustos e das grandes garras dos espinossaurídeos continua a ser um tema de debate. Em 1986,
Charig e Milner sugeriram que o Baryonyx poderia ter se agachado à beira dos rios e usado suas garras para capturar peixes, similar aos ursos pardos. Em 1987, o biólogo britânico Andrew Kitchener propôs que essas garras poderiam ser usadas para manipular carcaças. No entanto, essa ideia foi criticada por outros pesquisadores, que apontaram que, na maioria das vezes, as carcaças já estariam em grande parte consumidas por predadores anteriores. Em 2005, o paleontólogo canadense François Terrien e seus colegas sugeriram que os membros anteriores dos espinosaurídeos provavelmente eram usados para caçar presas maiores, uma vez que seus focinhos não eram resistentes a tensões de flexão. Em uma revisão da família Spinosauridae em 2017, David Hone e Thomas Holtz também sugeriram que essas garras poderiam ter funções como escavar fontes de água ou presas de difícil acesso, além de ajudar na escavação do solo para construir ninhos. Um estudo de 2022, que comparou as densidades ósseas de Suchomimus, Baryonyx e Spinosaurus, revelou que os espinosaurídeos apresentavam estilos de vida ecológicos distintos. O Suchomimus estava mais adaptado para caçar em águas rasas devido aos seus ossos ocos, enquanto o Baryonyx e o Spinosaurus, com ossos mais densos, eram capazes de submergir totalmente na água e caçar presas subaquáticas, indicando um estilo de vida mais aquático em comparação ao Suchomimus. A formação Eulhas, que faz parte do grupo Tegama, é composta principalmente por arenitos fluviais de baixo relevo, muitos dos quais estão cobertos por dunas de areia. Os sedimentos dessa formação variam de granulação grossa a média, com uma escassez de camadas de sedimentos finos. O Suchomimus habitava o que hoje é o Níger, durante o final do Aptiano e o início do Albiano, no Cretáceo Inferior, cerca de 112 milhões de anos atrás. As camadas sedimentares dessa formação foram interpretadas como um ambiente de extensas planícies aluviais de água doce e rios de correnteza rápida, com clima tropical e possíveis períodos secos sazonais. Esse ambiente abrigava uma fauna diversificada, incluindo dinossauros, pterossauros, tartarugas, peixes, tubarões e bodontes e bivalves de água doce. O Suchomimus viveu ao lado de outros terópodes como o Abelissaurídeo Cryptops palaius, o Carcharodontosaurídeo Eucarcharia dinops e um Noasaurídeo ainda não identificado. Entre os dinossauros herbívoros da região estavam iguanodontianos como Ouranossauros nigerienses, Eurasossauros nigerienses, Lurdosaurus arenatus e 2 saurópodes, Nigersaurus taquete e um titanossauro desconhecido. Os crocodilomorfos eram muito presentes, com destaque para o gigante Sarcosuchus imperator, além de pequenos notossuchianos como Anatossuchius minor, Araripesuchius wegeneri e Stolocrosuchius laparente. A flora local era provavelmente dominada por samambaias, cavalinhas e angiospermas, conforme sugerido pelas adaptações alimentares dos grandes diplodocoides que habitavam a região. E assim, chegamos ao final do nosso mergulho no mundo de Suchomimus, um dos espinosaurídeos mais intrigantes do Cretáceo Inferior. Através das descobertas fósseis e das análises científicas, conseguimos entender um pouco mais sobre como esse dinossauro, com seu crânio parecido com o de um crocodilo e suas habilidades predatórias, viveu em um ambiente aquático e fluvial, coexistindo com uma fauna rica e diversificada. Embora haja ainda algumas questões em aberto, como as relações de Suchomimus com outros dinossauros, seu estudo continua sendo fundamental para entender a evolução dos grandes predadores da era dos dinossauros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o fascinante mundo da paleontologia. Até o próximo vídeo!